Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estou aqui para dar sequência àquela série que eu tenho gravado a respeito dos livros do meu acervo. Já foram 5 vídeos abordando esse assunto e hoje eu trago o 6º com essa coleção que vocês têm aqui diante de vocês, que é a coleção chamada Revista do Livro. É uma coleção extremamente importante, tanto no aspecto da divulgação de autores e livros, num período bastante significativo da história brasileira, como pelo conteúdo, pelos colaboradores que ela teve ao longo da sua existência. A Revista do Livro, ela foi idealizada primeiramente em 1937, pelo poeta gaúcho, poeta e crítico literário, importante nome da cultura brasileira, da intelectualidade brasileira, que é o Augusto Maia. Eu até tenho vídeo sobre ele aqui no canal. Mas o Augusto Maia, então, quando diretor do recém-criado Instituto Nacional do Livro, no governo Getúlio Vargas, 37, vamos lembrar que está iniciando-se o Estado Novo, no final do ano de 37, Mas antes disso, foi criado esse Instituto Nacional do Livro, INL, e foi colocado na posição de diretor pelo ministro da Educação e Saúde Pública da época, que era o Gustavo Capanema. O Gustavo Capanema escolheu Augusto Maia para ser o seu primeiro diretor. E naquela ocasião, então, o Augusto Maia idealizou essa revista. Apresentou o projeto ao ministro Gustavo Capanema, que infelizmente o vetou, o rejeitou, entendendo que não fazia parte, isso que a revista idealizada, não fazia parte, essa revista idealizada pelo Augusto Maia não fazia parte, então, das atribuições próprias do Instituto Nacional do Livro. Então essa ideia ficou em suspenso por muitos anos, por praticamente 20 anos. Só em 1956 é que ela foi efetivamente implementada, quase 20 anos depois da idealização do Maia, exatamente coincidido aí com o início do governo Juscelino Kubitschek. Então ela começou a ser publicada em 1956 e foi publicada até 1970. É uma primeira fase da revista, Tem uma tese muito interessante, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o nome da autora da tese, sobre essa revista do livro. Uma tese muito rica em informações, em detalhes, e nos faz conhecer de maneira mais aprofundada a história dessa revista. A gente, como leitor apenas aqui do texto, muitas vezes não tem acesso a esse conjunto de informações que essa tese de doutorado traz. Eu vou deixar então na descrição aqui do vídeo. Mas voltando aqui, essa revista do livro, então, ela foi publicada entre 1956 e 1970, e de 1956 a 1961 ela foi publicada de maneira ininterrupta. Foram publicados nessa primeira fase dela 24 volumes. Na verdade, 20 volumes em 24 números. Porque ela tinha uma característica um tanto peculiar, que muitas vezes em um único volume publicavam-se dois títulos, não é volume, me fugiu aqui a palavra agora, dois títulos, em um único volume, 2 títulos, Então isso fez com que não houvesse coincidência entre o número de volumes e o número de títulos, Então ela foi publicada nessa primeira fase, de 1956 a 1961, de maneira ininterrupta. Houve uma interrupção na sua publicação entre 1961 e 1964. Ela foi retomada em 1964 e publicada até 1970. E aí parou-se a publicação em 1970 e só foi retomada 32 anos depois, em 2002. Então, até 1970, foram publicados 43 volumes dessa revista, E aí, a partir de 2002, foi publicado o volume 44,
que reproduziu a capa do primeiro volume. O primeiro volume é dedicado a Machado de Assis. Tem na capa exatamente a foto de Machado de Assis, né? Esse volume aqui que já começa com essa peculiaridade, né? Aqui o primeiro volume agrega 2 títulos, né? 2 números da revista, o 1 e o 2. E tem exatamente aqui a capa com um retrato de Machado de Assis, né? Aqui aos 40 anos aproximadamente. E no interior da revista vão ser reproduzidos aqui textos sobre o Machado de Assis, etc. Né? Então, o primeiro número da revista tem essa foto do Machado de Assis, a mesma foto que vai ser retomada quando a revista inaugura sua terceira fase em 2002. Né? Hoje ela já publicou, até dezembro do ano passado, 59 números. Então, é uma revista que vai abordar uma série de assuntos relacionados aos livros, como o próprio nome está falando, né? Então, ela teve o mérito de, a partir de meados da década de 50, buscar reproduzir em suas páginas o que havia de produção crítica sobre literatura, principalmente naquela ocasião, né? Há um grande nome aqui associado a essa revista, um nome que também pelo qual tenho um grande apreço, que é o José Brito Broca, né? O Brito Broca fez parte da direção da revista, portanto, nesse período que vai do ano de 1956 até 61, ele teve uma participação bastante importante, né? Ele morre em 61, vítima de um atropelamento, e a revista continua com alguém que era mais jovem que ele, mas que foi quem levou o Brito Broca para essa revista, que é o Alexandre Eulália, outro grande intelectual brasileiro, né? Tem também uma obra expressiva, significativa no âmbito da crítica, né? Então, essa é uma coleção bastante interessante, bastante importante e talvez hoje um pouco desconhecida, né? Vamos aqui, por exemplo, o número 2, volume 2 da revista. Também aqui, na verdade, o número 3 e 4. Né? Como eu disse, no primeiro volume estão os números 1 e 2 da revista. No segundo volume, os números 3 e 4 da revista. Né? Então, publicados juntos. Né? Então, aqui a gente vê exatamente aqui 3 e 4, dezembro de 1956. Né? Então, aqui vários autores colaborando aqui, como o Paulo Ronay, que vai falar a respeito do enigma da história literária, ele vai falar sobre o Gregório de Matos, né? Um texto aqui do Otávio de Faria, um grande romancista carioca, falando sobre o Coelho Neto, um texto do José Galante de Souza falando sobre Machado de Assis como censor dramático, né, um cargo que Machado de Assis ocupou. Um texto do Carlos Sequim de Mendonça falando sobre Lúcio de Mendonça, né, anos de formação. Lúcio de Mendonça foi muito amigo do Machado de Assis e foi o idealizador da Academia Brasileira de Letras. E depois era um homem da área jurídica, chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou citando alguns artigos aqui, por exemplo, um sobre o Mário de Andrade, crítico de arte, do Lorival Gomes Machado, né? E assim, vários outros títulos aqui. A revista, nessa fase inicial dela, era muito interessante e volumosa, né? Uma revista que tinha, em média, 300 páginas, né? Uma revista quantitativamente também considerável, né, o tema abordado. Então, essa aqui é uma outra obra pela qual eu tenho grande apreço, pela qual eu nutro aí realmente um afeto muito grande. Aqui ela está encadernada, mandei encadernar à época, né, uma encadernação muito bacana. E aqui estão apenas alguns volumes para ilustrar. Aqui vai até o número 30 da revista, né? Até o volume 30, que aqui nesse último volume tem 4 números aqui encadernados, ou seja, de 2 revistas
que vão exatamente agregar os volumes 27 e 28 e 29 e 30 da revista, né? Então, é isso, né? Esse é mais uma coleção que eu trago aqui para o conhecimento de vocês e para suprir aí a curiosidade de muitos que ficam curiosos em saber quais livros estão aqui reunidos nesse acervo, né? Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até a próxima.